Bom, pessoal, estamos aqui hoje com o Douglas Rocha, faixa preta de jiu-jitsu, líder da GF Team São Luís de Montes Belos. Vamos estar contando a sua trajetória desde os Estados Unidos, sua chegada no Brasil, até a liderança do jiu-jitsu em São Luís de Montes Belos. Douglas, se apresenta aí pra gente, fala pra gente quem que é Douglas Rocha, como que surgiu aí essa sua trajetória do jiu-jitsu, conta essa história aí pra gente. Se apresente aí. Zé, primeiramente, muito obrigado pelo convite, estar aqui nesse podcast. Então, meu nome é Douglas Rocha, sou montebelense, ou seja, sou goiano, nascido em São Luís de Montes Belos, e eu tive a oportunidade de ir para fora, morar nos Estados Unidos com 10 anos de idade, e lá foi onde eu conheci o jiu-jitsu. Comecei essa trajetória no jiu-jitsu, voltei para cá, fui graduando e me tornei faixa preta. Então, eu sou o pai da Paola, casado com a Camila, e nós estamos aqui em Montes Belos desenvolvendo um trabalho com o jiu-jitsu desde 2010. A gente vem desenvolvendo esse trabalho e nos últimos anos assumi a liderança aí da GF Team, que é uma equipe que tem presença global, e a gente vem desenvolvendo o esporte aí na nossa região. Lucas, lá nos Estados Unidos, na sua trajetória de colégio, que já é de costume lá a prática tanto do futebol quanto das artes marciais, né? Ela é enganjada dentro do currículo escolar. Como que sucedeu essa sua trajetória lá? Participou de campeonato, treinava, tinha uma equipe na escola ou era alguma academia particular? Isso é uma boa pergunta. Então, eu conheci o jiu-jitsu através da escola, mas não pelo jiu-jitsu, pela uma outra modalidade de luta que era o wrestling. Então, o primeiro contato que eu tive foi no final do dia, geralmente tinha uns eventos esportivos e a gente ia para a quadra, ia para o campo de futebol, ia para alguma parte da escola aonde estava acontecendo alguma competição. E eu vi que o pessoal ia 1 ou 2 vezes na semana participar de um evento de luta, onde juntava a escola toda para poder assistir essa modalidade. Eu me interessei por aquela modalidade de luta. Eu tinha um amigo em comum, que era um outro brasileiro, que fazia parte do time da escola. Então, através desse conhecimento com esse meu amigo, eu perguntei para ele como que eu fazia para iniciar e participar do time também. E aí ele me deu as coordenadas, me apresentou ao treinador, e eu comecei então na modalidade de wrestling, que é uma luta também, é um grappling, é uma luta agarrada, com regras diferentes, aonde nos Estados Unidos é muito comum no ensino médio e também na faculdade, aonde eles desenvolvem os atletas para poder participar das Olimpíadas. Então é um estilo que eu tive esse primeiro contato. Depois que eu comecei a fazer wrestling, eu tive a oportunidade de começar a me interagir com o pessoal que tinha algum tipo de contato com a luta em pé, com MMA, começava a assistir MMA, e o MMA estava crescendo muito, que as pessoas conhecem como UFC. Eu comecei então a assistir e acompanhar o UFC, e isso a gente está falando em 2005, 2006. Então meu primeiro contato com o wrestling foi lá em 2005. Quando foi em 2006... eu fui convidado por um amigo a ir numa academia de luta, de jiu-jitsu, que também tinha Muay Thai, boxe, treinavam já MMA nessa academia. E foi o primeiro contato que eu tive, então, foi através do wrestling na escola. Então, eu estudava no ensino... era no final do ensino... me lembro bem que era na 7ª série, eu comecei na 7ª série, depois 8ª série, e assim eu fui indo. Quando foi na 9ª série, foi quando eu comecei a ter contato com o wrestling, continuei fazendo wrestling na escola, e aí eu tive o primeiro contato com o jiu-jitsu nessa academia que ficava na região onde a gente morava. E que ano que você retornou ao Brasil? E quando você retornou ao Brasil, em qual graduação que você estava no jiu-jitsu e quais as competições que você já tinha participado lá nos Estados Unidos, literalmente no jiu-jitsu? Então, eu fui para os Estados Unidos em 2003, com 10 anos, voltei em 2010 com 17 anos, eu não tinha completado 18 ainda. Então, quando eu voltei, eu era faixa azul. Porém, eu já tinha alguns anos treinando, porque eu comecei a treinar lá em 2006, então eu tinha aproximadamente 4 anos e meio, próximo de 5 anos que eu já treinava. Eu vim na faixa azul. Só que eu já tinha uma experiência lá nos Estados Unidos, lutando. Eu lutava praticamente todo final de semana. Eu acho que nesse período de 4, 5 anos eu fiz mais de 100 lutas. Se a gente for considerar wrestling e jiu-jitsu, talvez eu passei das 200 lutas nesse período de 4 anos e meio, 5 anos. Então eu era bem ativo nas competições. Mas respondendo a sua pergunta, eu vim para o Brasil em meados de julho de 2010,
Logo que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz é procurar uma academia para poder treinar e falar, olha, onde que tem jiu-jitsu? Tem jiu-jitsu em São Luís. E aí foi onde eu me deparei com a Academia Felício, no qual, inclusive, você estava lá, onde tinha um treino conduzido lá pelo Cássio, pelo professor Cássio, e eu tentei, né, iniciar esse trabalho de junto com a turma que já existia, interagir da melhor maneira possível. E quando eu cheguei aqui, eu pensei que pelo fato de jiu-jitsu ser uma modalidade brasileira, que exporta professores pro mundo todo, eu pensei que eu iria encontrar uma realidade onde na cidade já teria faixa preta, já teria muitos graduados, e não foi o que aconteceu. Quando eu cheguei aqui na faixa azul, o professor que conduzia o treino também era faixa azul. Então, no início, a gente se tornou colega de treino, fiz alguns treinos, e eu me lembro muito bem que a gente treinava 2 ou 3 vezes na semana no período da tarde. Então, deixava de trabalhar, pedia lá uma folga no trabalho nesse período da tarde para poder estar participando dos treinos. Então, eu voltei em 2010, logo na sequência que eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma academia para poder treinar, e foi onde eu me deparei com a academia, onde o professor Cássio, junto com você, conduzia esse trabalho, e a gente se tornou aí colegas de treinos, e aí a gente começou essa trajetória aqui no Brasil. Sim. E o trajeto do jiu-jitsu em São Luís, ele foi muito árduo, né? A gente ia para Goiânia treinar, se aperfeiçoar. Logo depois você optou por seguir uma liderança solo, indo em Goiânia treinando, puxando treino aqui, fazendo alguns atletas, até campeões, né? Até chegar hoje aí na liderança da GF Team. Eu tenho, assim, a gratidão de ter sido formado faixa preta por ti, porque a liderança do jiu-jitsu hoje em São Luís, ela tá muito, muito suave. Eu acho que não é como a gente fazia em 2006, né? Hoje o jiu-jitsu ele abrange um leque bem maior do que só aprender a dar armlock, né? Ele envolve lidar com pessoas, lidar com sentimento, lidar com o estresse do dia a dia, né? Hoje o cara não procura a academia só porque eu quero aprender a me defender. Às vezes eu quero me extravasar. Então hoje na liderança da GF Team, já como líder da GF Team, você tem quantos faixa preta formadas aqui em São Luís por você? Então, hoje já são 6 faixas pretas que vem nessa linha sucessória depois de mim, mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre essa questão que você falou da trajetória que foi um pouco mais difícil para nós, e realmente foi. Então nós somos a primeira linha aí que abriu o caminho, pavimentou para essa nova safra que a gente está formando agora, consiga ter um caminho um pouco mais fácil do que o nosso. Quando eu cheguei aqui, a gente falou que eu imaginava que teria uma facilidade maior em encontrar graduados, e não foi o que a gente viu aqui no interior. Então, tanto eu quanto o outro professor, que era o Cássio, na época, nós tínhamos que buscar treino fora. Então, quando eu decidi trazer um pouco mais de engajamento no meu treino e voltar a competir, eu falei, olha, com o nível que nós temos aqui, eu gostaria de um pouco a mais. Então foi quando eu me conectei com o pessoal de Goiânia e comecei a treinar em Goiânia. O Cássio, ele tinha um trabalho, aliás, ele tem até hoje um trabalho em Brasília, então era fácil ele ir para Brasília. E nesse meio termo, a gente chegou no seguinte consenso. O fato de ele estar indo em Brasília e Brasília ser mais longe do que Goiânia, eu falei, olha, é muito mais lógico, racional, fácil, barato e rápido para mim treinar aqui em Goiânia. Então, eu me associei a uma equipe de Goiânia, comecei a treinar lá em Goiânia, e eu desenvolvi toda a minha formação dentro das faixas intermediárias, das faixas coloridas, que a gente chama, lá em Goiânia com o Fernando Boi. E isso fez com que eu me graduasse em 2017. Justamente naquele final do ano de 2017, quando o Fernando Boi ele parou de dar aula, eu me vi numa situação onde eu tinha que procurar uma nova equipe para poder me associar e dar continuidade no trabalho que eu iniciei lá atrás,
até mesmo quando eu era faixa azul. Me lembro quando eu era faixa azul 4 graus, eu já iniciei um trabalho dando aula. Então, com os meus 18, 19 anos, eu já comecei a ser um professor, um instrutor de jiu-jitsu, com o aval do pessoal lá de Goiânia, e a gente começou a trilhar essa trajetória. Então, para responder a tua pergunta de quantas faixas pretas, eu acho que era interessante eu passar esse feedback e trazer esse histórico pelo seguinte: a minha primeira safra de faixa preta foi graduando junto comigo. Então, eu era faixa azul 4 graus, começou algumas pessoas treinarem comigo como faixa branca, como iniciante. Aí eu fui a faixa roxa, a gente formou os primeiros faixa azuis. Então, assim a gente foi indo. Então, eu fui a marrom, a gente teve um outro faixa roxa, e eu cheguei à faixa preta. Então, quando eu cheguei à faixa preta, eu já tinha aluno que treinava comigo há um bom tempo. E isso fez com que com poucos anos de faixa preta, eu desenvolvesse, né, uma nova safra de faixa pretas aqui na região. E também o fato de a gente ter assumido a GF Team, em algum determinado momento, as equipes elas se convergiram, e essa conversão entre as duas equipes fez com que eu fosse o mais graduado da cidade dando aula e estando ativo, e todo mundo veio treinar com a gente aqui na região. Então, nós temos hoje os primeiros faixas pretas que foram formados por mim no mesmo dia foi você, o Rodolfo e o Iter, esses 3 faixas pretas. Logo na sequência, nós tivemos mais 2, que foi o Wendel e o Carlos. O Carlos, inclusive, ele é de Paraúna, hoje desenvolve um trabalho lá em Paraúna, na GF Team de lá, uma extensão nossa aqui, que já tem lá mais de 30, 40 alunos, e vem desenvolvendo um excelente trabalho naquela região. E, por último, por fim, agora nós tivemos o Marcos. O Marcos, que se tornou também faixa preta, e inclusive foi meu primeiro aluno. Então, meu primeiro aluno de jiu-jitsu, ele foi graduado por mim em todas as faixas, e eu tive a oportunidade, né, de formar o meu primeiro aluno do zero, porque o Osés, quando eu cheguei, ele já treinava, por exemplo. Então, acaba que você, como a minha primeira leva de faixa pretas, eles estiveram treinando comigo e com outro professor. O Marcos foi o primeiro que treinou exclusivamente comigo e pegou da branca a preta do zero. Então, como a gente começou esse trabalho lá em meados de 2011, 2012, nós fizemos essa primeira safra de faixa preta. Então, hoje é muito mais fácil. Hoje a gente vai treinar, a gente tem aí inúmeros graduados no tatame, e isso fez com que o jiu-jitsu aqui da nossa região, aqui São Luís, se a gente pegar de São Luís até uma Barra do Garças, hoje eu acho que o volume de graduados treinando, a quantidade maior, é aqui na nossa cidade. Então a gente vem fazendo um trabalho, e agora, inclusive, a gente vai começar uma nova fase, e eu acredito que para o ano que vem a gente vai ter aí muitas novidades, e o trabalho ele vai ser ainda mais aperfeiçoado. Falando em nova fase, né, se inicia aí está em processo em andamento um projeto de profissionalização um pouco mais, subindo um pouco mais o nível do esporte de São Luís, né? E já vem de encontro a esse nosso pensamento. E, cara, eu dou aula em São Luís desde 2000. Comecei com a capoeira, depois Muay Thai, né? E aí depois conheci o Jiu-Jitsu, enfim. Hoje não dou aula de Jiu-Jitsu, sou só aluno, né? Como se diz, um treinel dentro da academia. Mas eu vim fazendo um trabalho árduo para profissionalizar tanto o treino de capoeira, para mostrar para a sociedade que ali o pai pode colocar uma criança, que ela vai ter um bom desenvolvimento, tanto físico quanto pedagógico dentro da aula. No Muay Thai é a mesma coisa. Inclusive, eu já tive até umas procuras, vai ter um horário Kids de Muay Thai nesse novo projeto. Vai ter o horário Kids de Jiu-Jitsu já tem, né? Mas a ideia é de se profissionalizar. Esse novo projeto, ele não é só um tatame onde se treina Jiu-Jitsu, é uma empresa que vai proporcionar para você, pai, um ambiente com qualidade e uma mão de obra. Já tem uma mão de obra com qualidade, mas o professor vai ter um ambiente mais qualificado para estar atendendo essa criança ali, desenvolvendo um método pedagógico que eu já venho observando nas suas anotações e falas nas reuniões, que planejamento de aula, planejamento de treino, e aquilo que a gente falou antes, não é só eu ir lá para aprender um armlock, ou aprender a dar um soco, ou jogar o pé pro ar. Eu ir lá para mim tirar aquela tensão do dia a dia, né? Fazer um desgaste de estresse, fazendo força. Eu não tenho que ser um campeão, um competidor. Eu tenho que me sentir bem, tá ali. Fala pra gente aí sobre esse projeto,
do novo CT, vai funcionar um CT de luta junto com boxe e crossfit, né? Uma coisa aliada à outra ali. Perfeito. O que nós estamos fazendo, nós estamos iniciando agora uma nova empresa, uma empresa voltada para a área de luta e atividades físicas de maneira geral. Então, até então, desde que eu comecei esse trabalho aqui na cidade, assim como você também tem um trabalho na área de luta, sempre foi em um ambiente no qual nós éramos prestadores de serviço. E a gente não tinha muito domínio sobre a infraestrutura. A gente tinha uma infraestrutura para poder trabalhar e a gente adequava ela para a nossa realidade da melhor maneira possível. Então, acaba que agora surgiu uma oportunidade de a gente iniciar um novo trabalho, e nesse novo trabalho nós vamos ter uma infraestrutura que vai de encontro com aquilo que a gente acha que vai ser o melhor para a região e que a gente sempre sonhou em obter aqui para poder prestar o melhor serviço possível. Então a gente vai ter uma estrutura moderna, ampla, bem climatizada, bem iluminada, bonita, e isso vai fazer uma sinergia com a outra atividade, que é o CrossFit, que casa muito bem como uma modalidade preparatória para quem quer ter um desempenho maior e quer se preparar para poder competir. Agora, falando de competição, o nosso objetivo de 2 anos para cá mudou um pouco. No começo, quando a gente desenvolveu esse trabalho inicial, lá nas faixas coloridas, a gente fazia seleção de espécie. Então, quem ficava treinando conosco era aquela pessoa que realmente queria. Porque a gente não tinha um processo, uma metodologia para poder fazer com que a pessoa iniciasse de uma maneira que atendesse às expectativas delas. Ela tinha que se enquadrar dentro das nossas expectativas. E isso fez com que muitas pessoas viessem em 1, 2 treinos, ou talvez treinava algumas semanas e logo em seguida elas paravam. Porque elas tinham que, como a gente chama, ser casca grossa ao ponto de ou ela se adequava como a gente fazia o treino, ou ela não servia para estar no nosso meio. E a gente analisou que o jiu-jitsu é muito mais do que isso. A luta é muito mais do que isso. Não apenas o jiu-jitsu. A luta, ela tem características que pode fazer com que a pessoa ela se envolva em vários aspectos da vida dela. Ela traz resiliência, ela traz o fato de ela estar trabalhando sob pressão e ela ter que pensar para poder solucionar aquele problema. Então, assim, são várias características que a luta traz, que às vezes, pelo fato de a gente ter um ambiente apenas de competição, preparar atletas, porque eu vejo assim, existe a diferença entre eu ter pessoas que vão competir por hobby e eu ter atletas de alto rendimento. Atletas de alto rendimento, ele tem o objetivo de ser profissional naquela modalidade que ele está almejando. E o nosso foco agora com esse novo projeto não é isso, é atender a sociedade. Tanto é que a gente criou programas. Se a gente tiver atletas que queiram participar como competidores de alto nível, a gente consegue proporcionar isso? Eu acredito que sim, porque a gente já fez esse trabalho no passado, a gente vem fazendo. Por exemplo, há poucos dias atrás, nós participamos do Campeonato Centro-Oeste Brasileiro de Jiu-Jitsu, que é uma das etapas mais importantes que temos aqui no Centro-Oeste, ou seja, não apenas em Goiás, mas no Centro-Oeste de maneira geral, e nós tivemos 9 competidores participando. Eu vou colocar lá como competidor, não como atleta, porque atleta a gente fala apenas de quem quer trazer alto desempenho, e além do alto desempenho, a gente tem competidores que fazem por hobby, mas que conseguem se preparar para competir bem dentro das suas respectivas categorias. Então, nós tivemos 9 pessoas que participaram, 9 alunos da academia que participaram do Centro-Oeste, e nós tivemos 9 medalhas. Então, todos que foram trouxeram bons resultados com campeões, e isso se tratando desse campeonato específico. Mas se a gente pegar a nossa trajetória, nós já temos vice-campeão mundial, nós já temos 2 ou 3 campeões brasileiros na nossa trajetória. Então, assim, se o intuito da pessoa for competir dentro do jiu-jitsu, ok, nós temos esse programa. Mas com essa nova fase, com essa nova academia, com esse novo projeto, a gente está desenvolvendo novos programas. Por exemplo, o programa das crianças e dos adolescentes. Nós vamos ter horários tanto pelo período da manhã quanto pelo período da tarde, aonde o pai pode levar o seu filho para poder participar lá das modalidades de luta que a gente vai ter, e isso vai desenvolver o filho dele em vários aspectos. E hoje, por exemplo, eu estava até comentando em off aqui com você, hoje a criança, principalmente depois de 10 anos, 10, 11 anos, no início da adolescência,
Hoje ela tem poucas opções aqui na cidade. Geralmente, qual a opção que ela vai ter? Ela vai ter o futebol. Então, se ela gosta do futebol, ela vai fazer o futebol. Mas se a gente pegar para analisar, uma criança de 12 anos, ela ainda não... geralmente, os pais não vão deixar ela participar, por exemplo, do CrossFit. Eles não vão deixar também ela participar da academia. Ela é muito jovem para poder ir para a academia. Então, o que sobrou para ela? O futebol, a natação. Então, a modalidade de luta é uma outra opção que ela vai ter agora, e a gente vai ter horários específicos para os adolescentes poderem participar, que inclusive foi como eu comecei. Eu comecei com 12, 13 anos de idade. É o melhor momento para se começar jiu-jitsu como criança. Hoje, a partir de 7 anos, a gente já tem alunos hoje nos nossos horários Kids, porque hoje nós temos um programa de Kids. Agora nós vamos desenvolver o programa Teens. Então, de 7 anos em diante, de 7 a 11 anos, a criança ela vai ser classificada no programa Kids. De 12 anos até os 16, ela vai estar no programa Teens. A partir dos 16, ela já pode vir treinar na turma de adulto, que inclusive hoje nós temos em torno de 10 horários semanais, e a gente vai saltar de 10 horários para 40 horários semanais de disponibilidade para a sociedade aqui na região, porque quando a gente fala aqui de São Luís, mas nós temos pessoas de São Luís, Firminópolis, Santa Paraúna, enfim, no raio de 100 quilômetros vem pessoas treinar com a gente. Então, para toda a macro-região se beneficiar dessa nova estrutura que a gente está fazendo, que vão ser em torno de 9 programas. Eu já comentei 2 deles aqui, que é os Kids e os Teens, mas a gente vai ter programa aí para mulher, para o competidor, que é o alto desempenho, e também, principalmente, também para o adulto. Porque hoje, a maioria dos nossos alunos não são competidores. Eu diria que 3% da nossa academia, hoje, ela compete. A grande maioria está lá pelo bem-estar, para poder desestressar, para poder ter um gasto calórico. Enfim, os benefícios eles são inúmeros. E acaba que, como a gente sempre está incentivando as pessoas a estar se desafiando, um ou outro acaba indo para a competição. Mas o jiu-jitsu hoje ele tem muitos programas, e eu diria que se você tem 7 anos, acima de 7 anos, até 60, 70 anos, o jiu-jitsu é para você. A gente vai ter um programa lá que vai adequar para a sua realidade. E diferente de quando a gente começou, diferente de quando começou o trabalho, na época o jiu-jitsu ou a capoeira ou o muay thai, enfim, ele era exclusivo. Hoje ele é inclusivo, né? Sim, com certeza. Antigamente, ou você se adequava à nossa realidade, ou seja, ou você era um casca grossa ou era um bundão, falando vulgarmente, né? Sim. Mas a gente não tinha essa fineza, essa delicadeza de entender que não é só ser casca grossa. A luta você não precisa ser um casca grossa para participar dela. Você não tá lá nem sempre só para combater fisicamente, mas às vezes para se combater mentalmente, né, cara? Para chegar ali, aliviar a pressão do dia a dia, e vai ter toda esse leque dentro desse novo projeto. Sim, vai ter, com certeza. Como eu falei, a gente vai ter em torno de 9 programas que vai abranger a sociedade de maneira geral. Essa parte de ter seleção de espécie, onde ou a pessoa se adequava à nossa realidade, ou ela estava fora, ela era convidada a se retirar pela pressão, pelo ambiente hostil que existia, ele passou. Agora a gente está iniciando uma nova fase. E isso já se iniciou há mais ou menos 2 anos atrás. Até então, nós éramos uma academia de luta, né? Academia de jiu-jitsu e das outras modalidades. O que a chave virou quando a gente trouxe metodologia e começou a desenvolver um programa como se fosse uma escola. Então, a gente tem todo um programa para a pessoa iniciar, e a gente entende a realidade dela, o que ela quer com o jiu-jitsu, e isso faz com que ela se insira dentro do ambiente, e ela vai se sentir acolhida, ela vai ser bem-vinda, e seja ela, por exemplo, hoje nós temos pessoas que são médicos, dentistas, policiais, enfim, das diversas forças de segurança. Nós temos inúmeros servidores aí da sociedade, profissionais, que na hora que eles colocam o kimono, eles estão convergindo para um mesmo propósito, que é estar lá, né, se autodesenvolvendo e também, principalmente, melhorando aí a questão da saúde mental. Porque quando você está praticando atividade física, o jiu-jitsu de maneira específica, ele exige muito foco. Quando eu estou lutando com alguém, eu não consigo pensar no problema, porque se eu estou pensando no problema e eu estou apenas presente fisicamente ali, eu vou ser finalizado, eu não vou conseguir executar a técnica. Então, é uma modalidade que exige um alto nível de concentração e de dedicação,
comunicação, e isso, como consequência, faz com que você deixe os problemas do tatame para fora. E isso te ajuda, inclusive, a solucionar esses problemas, né? E a liberar um pouco do estresse. Então, eu tenho certeza que uma das melhores modalidades, para quem ainda não conhece, por exemplo, o jiu-jitsu é um esporte no qual o público feminino ele tem muita dificuldade em ir fazer uma aula, em ele estar se conectando com o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu ele é uma luta de contato, né? Tem muito contato físico, e às vezes as pessoas ficam com um pouco de receio, falam, será que isso é para mim? Eu acho que não, tem muito contato, mas tá dentro do nosso cronograma, desenvolver, por exemplo, uma turma exclusivamente feminina, onde o fato de ter apenas mulheres naquele ambiente talvez facilite, né? Eu tenho certeza que vai gerar uma quebra de barreira para a gente ter um novo público que hoje acaba que ele não existe, porque tem muitas mulheres, o público feminino, às vezes ele não treina, porque ele vê aquele ambiente, ele acha, não, isso aí é só para homem, ou é um ambiente onde eu não vou me sentir muito bem. Então, com essa nova infraestrutura, com esse novo projeto, com essa nova escola de luta, eu tenho certeza que isso vai trazer uma nova possibilidade para a gente ter, inclusive, o público feminino, assim como as crianças de maneira geral, crianças e adolescentes, tendo essa possibilidade de estar treinando e estando dentro de um ambiente mais agradável e adequado para aquilo que ela busca. Bom, eu acredito que esse projeto aí é um projeto de sucesso, porque até aqui, com a estrutura que nós tivemos, que nos adequar, foi feito campeões brasileiros no jiu-jitsu, foi feito campeões brasileiros no Muay Thai, no kickboxing, né? E tivemos destaque aí na capoeira, e a Raizane também faz um trabalho excepcional no karatê. Então, ou seja, vai ser um dojo onde você vai encontrar aquilo que busca. Quero karatê, quero capoeira, quero Muay Thai, quero jiu-jitsu, vai estar à sua disposição com um leque de horários bem amplo, né? É isso mesmo. O intuito é esse, fornecer horários. A gente sabe da correria do dia a dia, cada um tem um horário de trabalho, então o intuito é aumentar a nossa grade de horário para poder possibilitar com que as pessoas consigam colocar a modalidade de luta na rotina dela do dia a dia. Bom, pessoal, então é isso aí. Estivemos aqui com o nosso líder da GF Team, faixa preta, Douglas Rocha, falando um pouco do jiu-jitsu e falando um pouco desse projeto que está em andamento, que vai inaugurar agora dia 30, né? 30 de... Vai ser dia 1º de novembro, na virada do mês. 1º de novembro. Vai ser um espaço amplo, com modalidade distinta, com horários distintos, para atender todo o público. Beleza? Pessoal, eu quero agradecer a oportunidade aqui do podcast. Também agradecer ao Zé pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu espero voltar numa outra oportunidade para a gente dar continuidade aí e também relatar, né, o sucesso desse novo projeto. Eu conto com você lá para fazer uma aula experimental e conhecer o nosso espaço.